Você já se perguntou se tudo o que a gente aprende na escola sobre o passado está realmente certo? E se eu te contar que existem mistérios escondidos em pedras, templos e até mapas que não deveriam existir? Olá, aqui é o Marcos. Hoje você vai conhecer 12 segredos antigos que podem mudar completamente a forma como você vê a história. Alguns são tão inacreditáveis que a ciência ainda não conseguiu explicar. Fica até o fim, porque o último segredo é de arrepiar. 1. As linhas de Nazca, o código no deserto. No meio do deserto do Peru, gigantescos desenhos só podem ser vistos do alto. Animais, figuras humanas, formas geométricas perfeitas. A questão é, como povos sem aviões ou balões conseguiram criar imagens tão grandes que só fazem sentido vistas do céu? Uma curiosidade. Algumas linhas apontam diretamente para solstícios e constelações específicas, como se fossem parte de um calendário astronômico gigante. Segundo, o mapa de Piri Reis, o GPS impossível. Em 1513, um almirante turco desenhou um mapa com partes detalhadas da América e da Antártida, séculos antes de serem oficialmente exploradas. Detalhe, o mapa mostra a Antártida sem gelo. Ou seja, ele teria usado informações de fontes muito mais antigas, de um tempo em que a Antártida ainda estava livre de gelo, milhares de anos atrás. 3. As pirâmides de Gizé, alinhadas com as estrelas. As 3 pirâmides egípcias estão alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion com uma precisão milimétrica. Além disso, estudos mostram que a base delas quase não apresenta erro de medida, mesmo usando blocos de até 80 toneladas. Curiosidade. Quando medidas, elas formam proporções que aparecem também no planeta Terra e até na órbita de Vênus. Coincidência? 4. Stonehenge, o relógio de pedra. Aquelas pedras gigantes na Inglaterra não foram colocadas ali à toa. Elas marcam solstícios e eclipses, funcionando como um enorme observatório astronômico pré-histórico. E o mais estranho, as pedras usadas vieram de mais de 200 quilômetros de distância. Ninguém sabe como elas foram transportadas. 5. O disco de Nebra, o céu nas mãos. Na Alemanha foi encontrado um disco de bronze com ouro incrustado mostrando o Sol, a Lua e estrelas. Ele tem 3.600 anos de idade e é considerado o mapa estelar mais antigo do mundo. A posição das estrelas nele coincide com a constelação das Pleiades, usada até hoje por agricultores como calendário. 6. Göbekli Tepe, o templo antes da história. Descoberto na Turquia, esse templo tem mais de 11.000 anos. Isso quebra tudo o que sabíamos, porque ele é mais antigo que a agricultura e as cidades. Ou seja, caçadores-coletores teriam construído colunas com entalhes perfeitos de animais e símbolos. Alguns arqueólogos acreditam que era um centro de conhecimento espiritual ou astronômico. 7. As baterias de Bagdá, energia no passado. Vasos de barro encontrados no Iraque parecem simples, mas dentro havia cobre e ferro. Pesquisadores testaram réplicas e conseguiram gerar eletricidade suficiente para acender pequenas lâmpadas. Isso 2.000 anos antes da invenção oficial da bateria moderna. 8. O mecanismo de Antiquítera, o computador antigo. Um artefato grego de 2.000 anos tinha engrenagens tão complexas que só foram compreendidas com raio-x. Ele funcionava como uma espécie de computador para prever eclipses e movimentos planetários. Curiosidade. Essa tecnologia só reapareceu na Europa mais de 1.000 anos depois. 9. As esferas da Costa Rica, o enigma perfeito. Centenas de esferas de pedra quase perfeitas foram encontradas na selva da Costa Rica. Algumas pesam toneladas e estão alinhadas com o nascer e o pôr do sol. Até hoje ninguém sabe como foram polidas com tamanha perfeição sem ferramentas modernas. 10. A cidade submersa de Yonaguni, pirâmide no mar. No Japão, mergulhadores encontraram estruturas gigantes de pedras submersas, escadarias, colunas e até algo parecido com uma pirâmide. Muitos cientistas dizem que é natural, mas a simetria impressiona.
Se for obra humana, seria uma civilização perdida de mais de 10 mil anos atrás. 11. As esferas de lápis lazuli do Egito, o mineral misterioso. No Egito, arqueólogos encontraram contas e objetos de lápis lazuli, uma pedra que só existe no Afeganistão. Ou seja, havia comércio entre regiões distantes milhares de anos atrás, muito antes das rotas conhecidas. Isso mostra que os povos antigos eram muito mais conectados do que pensamos. 12. O manuscrito Voynich, o livro que ninguém lê. Um livro medieval escrito em uma língua desconhecida, cheio de desenhos de plantas que não existem, símbolos estranhos e até estrelas. Nem os maiores criptógrafos do mundo conseguiram decifrá-lo. Alguns acreditam que seja apenas uma farsa. Outros pensam que guarda conhecimento de uma civilização perdida. Cada um desses pontos tem evidência. E também lacunas. Não tente encaixar tudo em prova ou fake de cara. O importante é a pergunta. E a pergunta é: se isso for verdade, o que muda para você? A história que nos contaram pode ser só uma versão. Talvez a versão oficial tenha buracos. Talvez falte coragem para admitir o desconhecido. Eu não vou pedir só um like, nem só se inscreve. Quero que você comente o número do segredo que mais te perturbou.